Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Abev Tanques. Meu nome é Sabrina e eu sou estudante da instituição Senac Riachuelo e voluntária aqui na Abev Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco os palestrantes trazendo o tema Bem-vindo ao Japão, onde há 4 estações, segurança e transporte desenvolvido. Por isso, continuando, somos um país de grande escolha entre os viajantes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na palestra sobre viagem ao Japão, organizada pela JNTO, a Organização Nacional de Turismo do Japão e o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro. Bom, estamos fazendo uma pesquisa bem rápida. Para quem responder, no final da palestra a gente vai estar dando um brinde. O QR Code vai ter agora no início, na verdade no final, a gente vai colocar um QR Code para todo mundo responder bem rápido e vai ter a nossa equipe lá na saída para poder retirar o brinde, tá bom? Vou iniciar a nossa palestra com o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, o senhor Takashi Manabe. Senhor Manabe, por favor. Boa tarde. Escutam? Sim. Senhoras e senhores, boa tarde e muito obrigado pela presença de todos. Como fui apresentado, sou Takashi Manabe, cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro. Este ano é o ano do intercâmbio da amizade Japão-Brasil, marcando 130 anos de relações diplomáticas. Então, este ano é uma boa oportunidade para promover ainda mais o intercâmbio, incluindo turismo entre o Japão e o Brasil. E como sabem, desde setembro de 2023, os brasileiros são isentos de vistos para viagens ao Japão de curta duração e já tem efeito de aumentar o número de brasileiros que visitam o Japão. E hoje temos apresentações sobre informações atualizadas sobre as viagens ao Japão e o turismo no Japão, mas antes disso, gostaria de fazer uma apresentação breve sobre o sake, que pode ser um elemento interessante no turismo no Japão. Introdução ao sake. O que é o sake? Tem dois sentidos, né? No sentido amplo, bebida alcoólica em geral. E no sentido estrito, Nihonshu ou Seishu. Literalmente, Nihonshu significa sake do Japão. E Seishu significa sake puro. E Nihonshu e Seishu significa bebida alcoólica fermentada produzida com arroz e água. Mas no caso de Nihonshu, tem que ser feito no Japão utilizando arroz produzido no Japão. Esta é a diferença entre Nihonshu e Seishu. E o sake não só a bebida, mas também faz parte da cultura japonesa. Produção tradicional do sake foi registrado no ano passado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. E também, tradicionalmente, usamos sake para oferenda para os deuses. Por exemplo, para rezar por ou desejar a boa colheita de arroz e outros grãos ou legumes. E também temos o costume de tomar sake no ano novo e em cerimônias como a do casamento, para desejar boa saúde, felicidade, ou boas relações de sempre. Este é o mapa das bebidas alcoólicas do Japão. Sake é a bebida alcoólica principal do Japão e tem fábricas de sake nas todas as províncias do Japão. O Japão tem 47 províncias e em todas as províncias o Japão tem fábrica do sake. Mas tem outros tipos de bebida alcoólica no Japão. Por exemplo, shochu. Shochu é bebida alcoólica destilada. Ingrediente pode ser vários, como pode ser batata doce, ou arroz, cevada, ou até açúcar mascavo. E shochu é a bebida alcoólica principal na ilha de Kyushu, ou em algumas províncias de Kyushu. Por exemplo, aqui, cor amarelo, províncias como Kagoshima, Miyazaki e Oita.
Shochu é principal. Tem duas províncias de cor verde, província de Kumamoto e Nagasaki. Aqui, sake e shochu equilibrado, né? São equilibrados. E no sul do Japão, na província de Okinawa, Awamori, é a bebida alcoólica principal. E o resto do Japão, a bebida alcoólica principal é sake. E tem algumas províncias com cor azul, escuro. São províncias de Yamagata, Niigata, Nagano, Fukushima, Hyogo e Fukuoka. Nessas províncias tem maior número de fábricas de sake, mais de 40 ou 50. Então, essas províncias são mais importantes, mas nas outras províncias também produz sake. Modo de fazer o sake. Primeiro tem que polir arroz para fabricar o sake. Pode ser 70%, isso significa que tirando 30% de cada grau de arroz. Ou pode ser 60%, 50%, 35%, grau de polimento, né? Então, 35% quer dizer tirando 65% de cada grau de arroz. E depois fazem processos de fermentação. Arroz é álcool fermentado, né? Mas é um processo adicional comparado com vinho. Por exemplo, em caso do vinho, uva já tem açúcar, ou glicose. Então, pode começar diretamente o processo de fermentação, mas caso de arroz, não tem açúcar, originalmente, mas tem amido. Então, com koji é um tipo de micro-organismo, ou um tipo de mofo, que pode descompor amido em glicose, ou açúcar. E depois pode fazer processo de fermentação. Processo de fermentação já é igual. No caso de sake, no caso de vinho, no caso de cerveja, glicose se torna etanol e dióxido de carbono, né? E com a ajuda de levedura. E assim podemos fazer sake. Aqui temos fórmula química, né, de este processo. Categorias de sake. Bom, vamos passar. Sabor do sake. Bom, então, quando vocês têm oportunidade para visitar o Japão, tem vários lugares para experimentar ou tomar sake no Japão. Izakaya é mais típico, é como boteco do Japão, né? Então, podem experimentar vários tipos de várias marcas de sake, mas também podem tomar sake em restaurantes de alta culinária japonesa ou restaurantes de sushi. E também bar de sake também existe. Normalmente em bar no Japão tem outras bebidas, tem mais, né, como whisky, mas tem bares especializados em sake. E também em japonês chamamos Nihonshu Bar. E também em algumas, né, não todas, mas em algumas fábricas de sake também podem experimentar sake, né? Sim. Então, com isso, quero terminar minha apresentação. E, bom, agradeço novamente a presença de todos e espero que este seminário seja uma oportunidade valiosa para dar-lhes novas ideias para apresentar o Japão aos seus clientes. Muito obrigado. Sr. Manabe, muito obrigado. Agora prosseguimos com uma breve apresentação sobre a JNTO feita pela Marina. Marina, por favor. Olá, tá todo mundo me ouvindo? Bem? Ótimo. Vamos lá, gente. A JNTO é a agência, né, a Organização de Turismo do Japão. Ela está espalhada pelo mundo inteiro e aqui no Brasil a gente tem uma representação dentro da Japan House de São Paulo. Tá? Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da JNTO, obviamente pode conhecer aqui na feira, mas também pode conhecer lá na Japan House. O Japão, ele tem como capital Tóquio,
A gente está num fuso de 12 horas de diferença, então é literalmente do outro lado do mundo. Isso vocês já devem saber. O que pouca gente sabe é que tem voos por todos os lugares que vocês imaginarem, pelas Américas, Oriente Médio e até mesmo Europa, tá? Uma característica do Japão é que ela tem as estações muito bem definidas, o que é excelente para o mercado de turismo, que dá uma variedade muito grande de opções. É um país extremamente seguro, então mulheres que viajam sozinhas, pessoas que viajam com crianças, tudo isso é super vantajoso. Tem um sistema de transporte muito completo, o que ajuda na mobilidade dentro do país. E tem 47 províncias ou prefeituras, o que seria o equivalente aos nossos estados. E assim como no Brasil tem uma variedade muito grande cultural, no Japão também tem. Para vocês terem ideia, no norte, a gente tem um dos maiores festivais de inverno do mundo, e no sul, a gente tem praias paradisíacas. E falaram para a gente que o Japão era um país pequeno. Sobre o turismo brasileiro no Japão, ele vem crescendo significativamente. Quem aí teve a percepção de que no Instagram rolando agora está todo mundo no Japão? Eu também acho. Né? Então, em 2023, logo depois da reabertura do Japão, registrou 50 mil brasileiros. Em 2024, ele já aumentou para 85 mil. E 2025, só até meado do ano, já teve um aumento de 30% em relação a 2024. O que significa que é muita gente daqui do Brasil indo para o Japão. O Japão, como eu comentei, ele tem 4 estações muito bem definidas. Só que conhecer sobre o turismo no Japão é essencial para vocês não darem recomendações erradas. Por exemplo, na primeira foto, é óbvio que a gente está falando de primavera. Agora, a segunda foto, a maioria pensaria que é no inverno, mas é na primavera. Porque é um destino que no inverno fica fechado. Porém, na primavera começa a ficar um pouquinho mais quente e a gente tem a formação desse paredão de neve nos Alpes japoneses. Pois é, tem Alpes no Japão, tem dunas no Japão, tem praias paradisíacas, canyons e muito mais. Só que a gente só escuta falar de turismo tradicional e cidades super tecnológicas. No verão, a gente tem muitos festivais. Festivais de fogos de artifício, festivais culturais. Imagina que aqui a gente tem o carnaval, e no Japão, todo mês tem para mais de 50 festivais. E a maioria acontece focada ali no período do verão. É uma quantidade absurda e eu vou mostrar para vocês. Já no outono, obviamente, a gente tem a coloração, que é lindíssima. Se me perguntarem, é a minha estação predileta, porque tem um clima ameno, muito bonito, não é tão cheio quanto a primavera. E no inverno, obviamente, a gente tem bastante neve, mas não é no Japão inteiro, tá? Inclusive, conseguimos pegar uma temperatura de 25 graus no inverno no Japão, no extremo sul, tá? E o Festival de Iluminação de Inverno, que é lindíssimo. Vocês têm que visitar e conhecer como são esses festivais de inverno no Japão, tá? Agora, lembra que eu falei que tem muito festival no verão japonês? Aqui é uma pequena prova de 7 festivais que aconteceram na mesma semana e que, se vocês planejarem direitinho, é possível visitar os 7 ao mesmo tempo, logo ali. Na baixa temporada do Japão, que na teoria é o verão, vocês podem presenciar festivais centenários. E muita gente fala que quer visitar o Japão, muitos clientes querem ir para o Japão por causa da cultura japonesa. E essa é uma oportunidade de vivenciar a cultura japonesa na pele. Né? Então, é o momento em que a gente vê o japonês, que aparentemente todo mundo acha que o japonês é muito sério, muito quietinho. A gente vê um povo japonês completamente animado, né? Bem assim, disposto a compartilhar da cultura deles. Então, é um excelente momento para a gente conhecer mais da cultura japonesa ao vivo. Tá? O Ashoku é a tradição da culinária japonesa. Eu comentei que o Japão ele tem 4 estações muito bem definidas e diferentes uma da outra, que é maravilhoso para quem quer trabalhar pacotes de turismo variado. A culinária também é muito sazonal, né? Então a gente tem doces específicos, frutas específicas em cada período, peixes específicos em cada período. Então até mesmo para aqueles clientes que adoram um tour gastronômico, você tem a possibilidade de vender pacotes diferentes o ano inteiro, tá? Então, aqui são alguns exemplos de
de comidas típicas de cada período. Inclusive, tem muita gente que vai para Kyoto só para comer o nagashi-somen, que é o macarrão que desce pelo bambu, né? Então, comidas típicas em épocas específicas e kakigori só no verão também. Então, assim, para explorar a gastronomia também muito sazonal, a gente tem que ir para o Japão mais de uma vez. E outros motivos, porque o Japão é tão interessante de se trabalhar, obviamente a segurança, né? Então, para quem viaja sozinho, não precisar se preocupar com segurança. Para as mulheres, né? Principalmente, imagina você não precisar se preocupar que horas que você está saindo, não precisar se preocupar com a roupa que você está saindo, porque ninguém vai mexer com você. Você pode andar a qualquer horário, em qualquer lugar. É até esquisito porque a nossa cabeça já está condicionada a falar, nossa, parece perigoso, acho que eu não vou não. E aí você passa e você fala, não aconteceu nada. Ah, tô no Japão, tá? Então é exatamente assim que a gente se sente o tempo todo. E é tão seguro que é comum a gente ver crianças andando na rua sozinhas, até mesmo em Tóquio, que é uma cidade enorme. Do nada você olha no metrô, tem uma criança sozinha e você, cadê o pai dessa criança? E não tá ali, de verdade. A criança está andando sozinha devido ao nível de segurança que a gente encontra. A limpeza também, vocês devem ter visto vários vídeos do pessoal testando a limpeza do Japão também no Instagram. É um país muito limpo, né? Isso, obviamente, tem questões culturais que facilitam, né, o país ser muito limpo. Mas é um país também muito acessível. Acessibilidade para cadeira de roda, o que facilita também a gente a viajar com malas de roda para lá e para cá. Então, a acessibilidade é muito inclusivo também. Então, a questão de banheiros. Você vai no banheiro masculino, tem cadeirinha de bebê. No banheiro feminino, tem mictório para o filho. Então, é uma acessibilidade muito à frente do que a gente está acostumado. A cultura tradicional é muito bem preservada, então é o que encanta a maioria das pessoas, né? Parece que o Japão parou no tempo, ao mesmo tempo em que ele vem se inovando. A cultura otaku, para quem não conhece, é aquela cultura pop. Não sei, alguém aqui foi da época da TV Manchete? Alguém assiste anime até hoje aí? Viu? Aí o que acontece? O público otaku, que há 10, 20 anos atrás era novo, jovem, adolescente, hoje é um público pagante. E é um turismo especializado. Então, além da cultura normal, né, a cultura tradicional japonesa, a gente também tem a cultura otaku que está levando muita gente para o Japão. Fora isso, a gastronomia, que eu já tinha mencionado, né, e o omotenashi. Vocês já ouviram falar de omotenashi? Omotenashi seria a tradição assim do bom atendimento japonês, a hospitalidade japonesa. A hospitalidade japonesa, ela está muito relacionada com antecipar demandas, prever o que o seu cliente vai querer e proporcionar aquilo que às vezes nem ele sabia que ele queria. Mas você, por ter na sua forma de trabalhar o omotenashi, você consegue entregar um serviço de excelência, surpreendendo assim o seu cliente. Como o japonês faz isso? Por exemplo, a gente sai para ir numa lojinha e compra uma lembrancinha. Imagina, hoje está chovendo, né? Imagina sair com a bolsa de papel na chuva, eu vou estragar a bolsa, provavelmente ela vai rasgar. O que o japonês faz? No dia de chuva, eles têm um saquinho que eles botam em cima da bolsa. Ou até mesmo, você comprou alguma coisa e vai dar de presente, vem com um embrulho extra, porque a bolsa que você está levando pode amassar no meio do caminho. Então, na hora que você for entregar o presente, você tem uma bolsa nova em folha. Então, são coisas que a gente nem pensou que ia ter de problema, mas, por conta do omotenashi, eles já pensaram e se precaviram e deram essa solução antecipada para a gente. Parou de novo. Será que está sem bateria? Ah, voltou. Então, vamos lá. Falando sobre o sistema de transporte, vocês sabem que ele é muito completo, né? Ou não sabem? Bom, a gente tem Shinkansen quase pelo Japão inteiro. Shinkansen é o trem-bala, o que permite a gente viajar de ponta a ponta do Japão em um dia, de ponta a ponta em um dia. Metade do país a gente viaja em 9 horas, por aí. É um tipo de transporte muito bom, muito rápido e muito prático. Imagina você poder viajar daqui para São Paulo em 2 horas
não precisar chegar antes no aeroporto, porque é só entrar no trem, né? Assim, não precisa tempo de antecedência. Você não precisa fazer checagem de bagagem. Você não precisa fazer nada. Você entra no trem, daqui a 1h30, 2 horas você está em São Paulo. É exatamente isso que é o Shinkansen dentro do Japão, tá? Mas o que pouca gente imagina. Ele tá brincando comigo. Não vai. Será que foi alguém que passou por mim e eu achei que era eu que estava passando? Não tá indo. Passou. O que pouca gente imagina, né? Então a gente já falou da possibilidade de viajar por Shinkansen, por avião, mas a gente não tá indo. Pode viajar de ferry. Isso aqui é um tipo de turismo que pouquíssimas pessoas imaginam, porque a gente não tem esse tipo de turismo aqui. Não estou falando de cruzeiro, não. É ferry mesmo, tá? Então a gente tem, imagina sair de Osaka e ir para Tóquio num pernoite, e ali você tem toda uma infraestrutura de entretenimento e tudo mais. É uma excelente forma de você viajar e economizar também. Fora isso, existem os trens temáticos. Imagina você viajar num trem Maria Fumaça, você viajar num trem que tem a cabine privativa, você viajar num trem que você pode, por exemplo, experimentar a gastronomia regional. Então, o Japão ele tem uma variedade muito grande de trens temáticos, até mesmo de personagens específicos, tá? E esse aqui é só um exemplo do ticket de Shinkansen que a gente tem, para vocês verem como o japonês ele gosta de bastante informação, né? Então tudo é muito bem detalhado. Apesar de ser um sistema muito complexo, é um sistema que é muito intuitivo, porque todas as informações já estão disponíveis para a gente nos tickets ou nos passes, tá? E para conhecer um pouco mais sobre a JNTO, sobre a rede, né, de parceiros que ele tem aqui no Brasil, é só vocês irem no stand que a gente está ali e vai ter apresentação também depois dos parceiros. E sigam a JNTO nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre turismo no Japão. Vou deixar aí um tempinho. Ah, não fui eu não, hein? Oi? Ainda tem bastante gente apontando o celular. Gente, um QR Code é das redes sociais e o outro é de um guia de viagem para o Japão. Vamos lá, pode passar. Não vai funcionar mais. Pode passar o slide? Obrigada. Agora é a outra Marina. Agora é a Marina do Japão Kontsugi falando e não da JNTO, tá? Então vamos falar sobre turismo no Japão. Entender um pouquinho desse mercado. Mas antes, deixa eu só me apresentar, porque eu cheguei falando sobre a JNTO e pode ser que ninguém que me conheça, mas vamos lá. Eu sou Marina, eu sou... Pode ir passando, porque agora vai entrar um de cada vez. Eu sou Sansei, ou seja, eu sou terceira geração descendente de japoneses. Muito obrigada. Vamos lá. Eu estudei administração estratégica de guerra com base em administração, com base em ensinamentos samurais, quando eu fiz o ensino técnico. Foi aí que eu me apaixonei pelos samurais e pelo Japão e tudo mais. Eu fiz a minha primeira viagem em 2013. Nossa, muito tempo, né? 13 anos já. E nessa viagem, eu fui apresentada ao Japão pela minha avó. Essa pequenininha aqui. Tá? Eu achei que tinha sido uma viagem completamente normal. Só que todo mundo que morava no Japão falava assim: nossa, como é que você andou o Japão inteiro sem falar nada de japonês? 2013, gente, eu andava com o mapa na mão, sabe? Eram os primórdios do Google Maps. Não, naquela época, era pouquíssima gente que falava inglês mesmo. Então, andar pelo Japão sem falar japonês era realmente algo de outro mundo.
Eu só falava o japonês do El-chan, sabe? Então, basicamente nada, né? Depois disso, eu me formei em administração pela UF, porque eu gostei tanto de administração estratégica que eu queria aprender mais, né? E aí eu trabalhei por 7 anos no mercado de energia elétrica, na área de planejamento e controle. Fiz várias viagens e aí eu começava a aplicar tudo que eu aprendi no mercado, tudo que eu tinha aprendido na faculdade, em técnicas de planejamento para viagem. Então viajei, não sei o quê, e as pessoas começaram a me perguntar: "Nossa, me ensina a fazer isso? Você faz?" Porque assim, você viaja para muitos destinos, você conhece várias culturas sem falar o idioma. Como é possível fazer isso gastando o que você gasta? Então, de lá para cá, eu abri essa empresa, Japão.sug, e de lá para cá já foram 11 viagens, mais de 500 dias rodando o Japão, como turista, né? E nas 4 estações do ano, pelas 47 prefeituras que tem lá. Então, já tenho 7 anos de empresa, a gente tem mais de 5.800 clientes, né? O meu cliente, ele é um cliente, como posso dizer assim? Autônomo, aquelas pessoas que gostam de viajar por conta própria, tá? E eu fiquei pensando, né, depois de viver essa experiência, por que não tornar essa experiência possível para todo mundo? Porque o Japão não é uma viagem qualquer, gente. O Japão é aquela viagem que você vai uma pessoa e você volta outra pessoa. Alguém aqui já foi para o Japão? Beleza. E quem não foi? Alguém aqui tem vontade? Pois é. Tá vendo? É tipo, é unânime. Tudo bem que vocês estão na palestra de Japão, né? Você é meio tendencioso. Mas assim, quem daqui acha que a viagem para o Japão é muito cara? E alguém aqui já vende pacote para o Japão? Pouca gente. E quem tem interesse em saber mais sobre o Japão para poder incluir no portfólio? Bastante gente. Muito bom, vocês estão no lugar certo. Então vamos lá. As dúvidas frequentes que eu recebo sobre o Japão são: qual destino que não pode faltar na viagem? Ou quanto custa viajar para o Japão? Ou que experiências são imperdíveis no Japão? Qual a melhor época ou estação do ano para ir? E até mesmo, qual é o passe recomendado para o meu roteiro? Isso a gente vai falar mais para frente. O Japão é um país com muitos passes, tá? E a resposta é: depende. Tudo depende do seu interesse, tudo depende do seu perfil. Existe um Japão de 8 a 80 em questão de perfil econômico. Existe uma variedade de atração muito grande. Vocês viram, né? Neve no norte, praia no sul. Existe atração de turismo relacionada a turismo de aventura, a peregrinações, a parte histórica, cultural também, gastronomia. Então, assim, tudo vai depender do que o cliente quer. Por isso que, hoje em dia, investir no Japão é muito bom. Por quê? O turismo lá está em alta. É aquela sensação que a gente tem. Tá todo mundo indo para o Japão. Eu rodo o feed, vi um conteúdo sobre o Japão, agora toda hora que eu abro o Instagram, tá aparecendo alguém no Japão. Né? Só para vocês terem ideia, 2019 eram 31 milhões de turistas no Japão. Aí, obviamente, né, fechou tudo. 2023, 25 milhões. 24, 36 milhões. E 25 já está em 44 milhões. Então, assim, o objetivo, a previsão é de 44 milhões. Então, o turismo no Japão só vem crescendo. E não vai parar, tá? É um país que está em evidência. A cultura pop também traz muito cliente novo. A tradição, obviamente, e a isenção do visto para brasileiro. Então, assim, o brasileiro não precisa de visto, pelo menos até setembro do ano que vem, para entrar no país, o que era um dos grandes impeditivos. Muitas pessoas tinham receio de planejar uma viagem para o Japão por conta da retirada do visto, que era um pouco burocrática, no sentido de eu preciso ter primeiro a passagem comprada para depois tirar o visto. E todo mundo ficava assim: e se meu visto não for aprovado? O que eu vou fazer? Né? Então, isso aqui facilitou muito. Só que o Brasil, gente, representa 0,21% dos turistas no Japão. Vocês têm noção? É nada, é muito pouco. Muito pouco, tá? Só para vocês terem um comparativo, o Brasil, em 2024, enviou 77 mil turistas para o Japão. A Coreia do Sul enviou 8 milhões. E os Estados Unidos, 2,7 milhões. Então, assim, existe um mercado de pessoas que querem ir para o Japão muito grande e que ainda não tiraram essa viagem do papel. E a melhor parte
também é um destino excelente de compras, o que pouca gente imagina. Não sei se vocês sabem, mas o Japão tem o iPhone mais barato do mundo. Mais barato que os Estados Unidos. Porque a gente também tem isenção de imposto por ser turista no Japão, tá? Então imagina você comprar as coisas e pagar 10% a menos do que o preço. Só porque você é turista. E isso aqui é a cereja do bolo. O Japão foi eleito o país onde as pessoas mais querem retornar. Significa o quê? Recorrência de cliente voltando para o Japão, tá? Gente, com certeza que tem gente que tem muito mais que 7 anos de empresa, que nem eu tenho. Mas eu já tenho clientes que estão voltando para o Japão pela 3ª vez. Então as pessoas elas fazem assim. Obviamente elas querem conhecer outros países. Aí elas vão um ano para um país, outro ano para o Japão. Um outro ano para um outro país e vão para o Japão de novo. E elas ficam assim, tá? O Japão realmente vicia porque você tem preços muito bons, você tem qualidade de serviço, você tem segurança e uma variedade de turismo muito grande. Agora, o desafio que o cliente acaba tendo é o seguinte: excesso de informação. Alguém já tentou montar roteiro para o Japão aqui? Vocês ficaram na dúvida sobre o que vale a pena? Pois é. O que acontece? Na era da IA, na era do ChatGPT, na era da informação, quem tem conhecimento ganha, não é informação. Porque a informação está ali. Qualquer um pode pesquisar, qualquer um pode chegar no ChatGPT e falar: me dá um roteiro de 14 dias. Se esse roteiro vai fazer sentido ou não, aí só quem tem conhecimento. Por isso que é legal vocês aprenderem sobre o turismo no Japão, sobre as possibilidades que existem, para conseguir trabalhar melhor esse destino. Porque é um destino que dá para vocês fazerem muita coisa mesmo. Fora isso, o cliente final está com falta de tempo. Então, nada mais justo. Eu cobro pelo tempo e ele me paga pelo serviço. Né? Então, a falta de tempo para planejar está muito grande. E muitos roteiros acabam sendo repetitivos. Se você pesquisar na internet, todos os roteiros são bem parecidos. Eu vou para Tóquio, Kyoto, Osaka, vou ver o Monte Fuji. Acabou. E o resto do Japão, gente, são 47. A gente falou de 5. E o sistema de transporte é muito complexo. Toda vez que a gente tem um problema, a gente tem uma oportunidade. Como o sistema de transporte é muito complexo, isso gera uma oportunidade de negócio. Por quê? Fica mais difícil para a pessoa aprender sozinha. Então, se você aprende, se você oferece uma solução relacionada a isso, você conquista o cliente. Ele não vai querer perder o tempo dele aprendendo sobre transporte, entendeu? Agora, o papel das agências é atuar como guia não guia de turismo, né? Mas como, imagina o senhor Miyagi e o Daniel San. Vocês têm que ser o senhor Miyagi dos viajantes, entendeu? Então, ter uma consultoria especializada vai aumentar o valor percebido do cliente sobre o serviço de vocês. Então, não entregar mais do mesmo, né? O Japão também ele tem um ticket médio maior, não sei se vocês já repararam. E vender com confiança, tá? Por quê? O cliente ele não pode saber mais sobre o destino que vocês. Senão ele vai falar assim: para que eu vou contratar se eu sei mais do que a agência que está fazendo o roteiro para mim? Tá? E a gente está na era da inteligência artificial, né? Então, assim, todo mundo acha que sabe tudo porque jogou no chat GPT e teve uma resposta ali e fala: nossa, mas isso eu já sabia. Aí você tem que ter aquela carta na manga de: mas você sabia disso aqui? Então, ter o conhecimento vai fazer vocês conquistarem e chamarem a atenção do cliente, tá? E também vai trazer um diferencial em relação às OTAs, tá? Porque vocês vão trazer um senso de exclusividade. Então, não é apenas um serviço de reservar hotel e comprar passagem, né? É um serviço de economia de tempo, é um serviço de experiências que o cliente não conseguiria encontrar sozinho. E, pasme, tem muita coisa no Japão que a gente não consegue resolver por conta própria. Se a gente não tiver um intermediador para fazer, se a gente não tiver contatos, a gente não consegue viver experiências as mais significativas que a gente pode ter, sabe? Então é um país de muitas experiências, hands-on experience, tem muita coisa. Vocês podem forjar espada, forjar faca, fazer soba, fazer shoyu, saquê. Vocês podem fazer cerâmica, inclusive eles mandam para sua casa depois. Você faz a cerâmica, eles torram, depois de um tempo envia para sua casa. Então assim, é um país de vivências. Fora isso, obviamente, a segurança e o suporte ao viajante, né? O famoso omotenashi que eu comentei, né? Então, vocês sabendo
das possibilidades, de tudo que pode acontecer com seu cliente no Japão, você consegue se antecipar e oferecer uma solução que, se bobear, ainda nem existe no mercado, tá? E ter esse suporte mais humanizado. Imagina, acontece alguma coisa no Japão, preciso de suporte. Aí o cliente pergunta, mas e agora, o que eu faço? E agora? Né? Se você, como agência, não sabe dar esse suporte, pega mal, né? Que o cliente fala, nossa, mas eu te contratei, poxa, como assim você não sabe me dar suporte? Tá? Isso aqui eu acho muito importante, a parte de etiqueta e regra social, porque a gente está vendendo o país Japão e a gente não sabe orientar o cliente sobre como ele deve se comportar para não passar por nenhuma situação desagradável, sabe? 90% das pessoas que vocês viram reclamar do Japão, que é quase ninguém, elas provavelmente fizeram alguma coisa errada. E aí elas acham que elas foram destratadas, mas não, elas que estavam cometendo alguma coisa, fazendo algo que não deveria. E aí alguém chamou a atenção e ela falou: "Ai, é porque eu sou turista". Mas não pensou: será que eu fiz alguma coisa errada? Tá? E o melhor serviço que vocês podem oferecer, né? Então, o que eu sempre penso em relação a tipo de serviço? Pensa no mercado, não apenas no mercado de turismo, mas pensa nos tipos de soluções que a gente pode encontrar em qualquer tipo de mercado. E como que eles melhoraram essas entregas? Como que eles entregaram serviços melhores ou com melhor custo-benefício? Agora você usa a combinatividade, pega ideias de outro setor e traz para o seu setor. O que você consegue gerar de produto diferente? Quando eu comecei, eu pensei, nossa, no mercado de turismo o que tem? A gente tem pacote e a gente tem Lonely Planet. E eu falei, acho que eu vou escrever um e-book. E aí eu fiquei olhando o que o mercado está fazendo. Sabe, antes da pandemia, que teve o boom dos cursos online? Eu falei, gente, mas como assim eu vou vender um curso online para a pessoa aprender a viajar para o Japão? Não faz o menor sentido. Mas eu comecei a ver quais eram as dificuldades e as necessidades que o cliente tinha que ele não encontrava solução no mercado. Então, o cliente ele quer viajar para o Japão, mas acha muito caro. Como eu faço ele economizar? Como eu trago conhecimento? Porque assim, ele vai estar lá na prática. Como eu mostro para ele que tipo de etiqueta e comportamento ele deve seguir? É um processo de educação, né? Então, com isso, vocês conseguem modelar entregas de serviços e negócios de acordo com a necessidade do cliente, não necessariamente com o que existe hoje no mercado. A cultura japonesa é o ponto que a maioria das pessoas tem em relação a querer viajar para o Japão. É um dos grandes objetivos. Toda vez que eu pergunto para alguém, por que você quer viajar para o Japão? Aí a pessoa fala assim, que eu quero conhecer a cultura japonesa. Como se fosse um lugar, né? Eu vou lá, opa, conhecer a cultura japonesa. Né? Mas a cultura japonesa, gente, ela é muito sutil. Ela não berra, ela sussurra. Então, se a gente não entender da cultura japonesa, é como se fosse uma pessoa que não enxerga bem, sem óculos. Ela vai passar pelo Japão e vai ser um Japão bonito, mas ela não vai entender o real significado de tudo aquilo que ela está vivenciando. Então, para a gente proporcionar isso para o cliente, a gente tem que entender. A gente tem que saber como passar essa informação e mostrar o valor de tudo que ela está vivenciando ali. Né? Então, o foco é na satisfação do cliente. Por exemplo, isso aqui não funciona muito no Brasil, né? Mas regra é regra para todo mundo, não importa quem. Então, no Japão, acabou o ingresso? Acabou o ingresso. Não tem. Por isso que a gente tem que saber planejar com antecedência, porque senão a gente perde oportunidades, né? É um campeonato de sumô, é um parque que abre vendas com 3 meses de antecedência, no mesmo dia que abre, acaba. Então, se a gente não antecipa essas necessidades do cliente, ele não vai saber, ele vai falar assim, eu quero ir no parque. Ah, mas acabou o ingresso. Né? Então, regra é regra. Isso é uma coisa que a gente tem que estar acostumada com o Japão. E muito importante, o walk the talk, será aquilo que você vende. Você vai vender o Japão, que é um país cheio de tradições, que é um país que tem muitas regras, que você vai vender uma cultura milenar. E você não entender nada sobre isso, você não vai conseguir vender direito. Sabe? Porque você fala de um país que fala sobre honra, você fala de um país que fala sobre fazer o melhor que você pode ser feito, né? Você pode servir. Não sei se vocês já repararam, mas o serviço do Japão é uma coisa de outro mundo.
né? É o único lugar em que você vai no aeroporto e o pessoal tá com um colchãozinho para a mala não bater e quebrar. E que eles ficam virando a mala para o pegador da mala ficar na posição certa de você pegar. Isso é antecipar as necessidades do cliente. Esse tipo de serviço, quem fizer na hora de vender uma viagem para o Japão, obviamente vai se diferenciar. É claro, sentido figurado, né, gente? E principalmente alinhamento de princípios com a cultura japonesa. Isso é muito importante para vocês entenderem e saberem escolher destinos que vão atender às necessidades do cliente, que vão atender às expectativas, principalmente do que ele quer vivenciar lá. Agora, por que o Japão é um destino ideal para se trabalhar? É um país de muito turismo vivencial, ou seja, experiências que você participa. Seja participar de um festival, seja participar de uma experiência de samurai. Tem experiência samurai, gente, muito legal. Você veste um hakama, você pega uma katana, aprende a usar katana, você corta uma palha, mas você também faz a meditação zen. Então, assim, você vivencia na pele aquele aspecto cultural. É um destino com turismo personalizado, né? Então, assim, a gente só não explora muito bem isso aqui no Brasil ainda, mas é altamente personalizável, porque tem uma variedade de turismo muito grande, tá? E muito legal. Vocês já ouviram falar que o Japão está muito cheio? Nossa, o Japão está muito cheio. Chuva de turista no Japão. Não dá nem para andar em Kyoto. Tá faltando o quê? Turismo descentralizado. Então, às vezes, essa é a parte boa de você conhecer sobre o Japão, que às vezes você quer uma experiência autêntica de templo. E aí você pensa, Kyoto? Será? Será que numa cidade que está cheia de turista, que você entra no templo e está mó falatório, ele vai ter uma experiência autêntica de templo? Ou será que numa cidadezinha, lá no cantinho, que às vezes é 30 minutos de Kyoto, ele não vai poder ter uma experiência melhor? Gente, Kyoto tem mais de 1000 templos. Por que está todo mundo indo para os mesmos templos? Sabe? Porque falta isso, turismo descentralizado. E é um país de turismo sazonal. Motivo para a gente voltar várias vezes para o país. Eu sempre comento que todo mundo tem que ir pelo menos 4 vezes para o Japão. Uma em cada estação. Vocês vão ver como é um país completamente diferente. Seja na gastronomia, ou seja nas atrações que você vai encontrar. E fora isso, o turismo gastronômico, eu não sei se vocês sabem, mas o Japão é o país com o maior número de restaurantes estrelados no Michelin. E não é só de comida japonesa. Ele ganha prêmios com pizzarias. Inclusive, a melhor pizza que eu comi na minha vida foi no Japão. Ele ganha prêmios. Gente, a comida indiana no Japão é de outro mundo. Até os indianos falam, nossa, é muito bom mesmo. Né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de explorar gastronomias diversas dentro do Japão. E é claro, né, no Japão, a gastronomia japonesa não é só sushi, né? Então, é uma oportunidade para o seu negócio. Por quê? É um país com ticket médio elevado. Não que o Japão seja caro, mas ninguém vai para o Japão passar 4 dias. Então, a pessoa que vai para o Japão, ela vai tirar umas férias para passar, no mínimo, 2 semanas. Se ela não passar, 1 mês. Eu já tenho clientes que vão para passar 2, 3 meses. Porque hoje, com o trabalho remoto, as pessoas podem fazer isso. É um mercado muito diferente de antes, né? Com viagens mais longas, por conta dessa distância, a gente consegue também fazer uma viagem com destinos diferentes. Que é claro que a pessoa vai a primeira vez para o Japão, ela vai querer conhecer o básico do Japão. É óbvio. Mas, se a gente tem mais tempo para trabalhar, a gente consegue trazer destinos inovadores para aquela viagem, sabe? É como se fosse um omakase. Alguém já foi num omakase? Omakase é um estilo de restaurante japonês que, basicamente, quem escolhe o que você vai comer é o chefe. Por quê? O chefe entende muito mais de peixe que você. Se você for no restaurante, você vai pedir salmão e atum. E só. E ele tem uma variedade, porque ele conhece da sazonalidade, ele vai falar, não, olha, a cavala está muito melhor agora, a ova está no período. Então, por conta disso, vocês têm que ser o chefe do omakase da viagem dos outros, né, dos clientes, porque vocês vão entender mais e melhor do que o próprio cliente. Como eu falei que é um país que todo mundo quer voltar, isso é ótimo para fidelizar cliente, desde que vocês prestem um bom serviço. Um serviço que surpreende, um serviço que é fora
do normal. Mas para isso, de novo, a gente precisa ter conhecimento. Porque senão a gente faz mais do mesmo. Se a gente só conhece o que todo mundo conhece, não tem como oferecer alguma coisa diferente. É um diferencial no portfólio, claro. E está em alinhamento total com as tendências globais de turismo, que é sustentabilidade e uma viagem experiencial. Para vocês terem noção, aqui a gente montou uma tabela falando sobre custos de viagem para agências, tomando como ponto de partida uma viagem de 15 dias, $1 a 5,50 no fim do ano, ou seja, para quem está viajando com filho, né, com criança, sem considerar deslocamento interno, porque a gente sabe que nos Estados Unidos as pessoas não vão para ficar 14 dias. Então, a gente quis trazer uma comparação em pé de igualdade. Eu não vou entrar em detalhes de valores, vocês tirem fotos só para ver. Deixa eu abaixar aqui. Mas, nitidamente, dá para perceber que o Japão é muito barato. Imagina que na Disney, um dia de Disney, nos Estados Unidos, você paga $110 a $180. Um dia. Já no Japão, você paga de $45 a $54. É muita diferença. Ah, Marina, mas a passagem é muito mais cara para o Japão. Será? Vou deixar isso para o pessoal da passagem falar depois. Tá? Mas no final das contas, o que eu quero mostrar para vocês? Se a gente fizesse um comparativo de custo de viagem, o Japão tem um custo menor do que os outros países. Só que, é claro, não dá para a gente comparar o Japão, que a gente vai passar 2 semanas, com uma viagem de 4 dias nos Estados Unidos. A gente tem que comparar maçã com maçã, né? E a melhor parte, a margem que vocês podem ter é maior quando a gente fala de Japão, tá? Tá. Bom. E para fechar, qual é o próximo passo de vocês para adquirir esse tal do conhecimento sobre o Japão? Né? Vá no estande da JNTO, que está logo aqui nesse corredor, tá? Conheça um pouco mais sobre as oportunidades de turismo que tem no país e faça network com as empresas que estão aqui presentes, operadoras e empresas especializadas em Japão. E é isso, gente. Explorem o Japão, que é um país incrível.